Vamos falar um pouquinho sobre esse filme aqui, ó, Pisque Duas Vezes, que tá todo mundo comentando e falando o quanto saiu totalmente traumatizado e se perguntando sobre alguns significados, especialmente sobre o final. Vamos conversar aqui sobre ele? Bom, essa primeira parte eu queria comentar um pouco sobre o filme e ela sem spoilers. Quando eu começar os spoilers falando sobre as explicações, significados, teorias do filme, eu aviso, tá? E assim, eu vou dar minha opinião bem sincera sobre o filme, tá? Primeiro que ele é pesadíssimo, pesadíssimo mesmo. Inclusive, no começo do filme tem um disclaimer avisando de que esse filme fala sobre esses temas de abuso sexual. E que é muito pesado, então se você tem problema com isso, pra você não assistir. E eu juro pra você, gente, se isso é um grande gatilho pra você, não assista. Porque as cenas são pesadas mesmo. E me deixaram, assim, realmente com mal-estar. E confesso pra vocês que eu acho até que talvez o filme tenha se passado um pouco nessas cenas. Sabe quando você vê um filme e fica, tipo, precisava mesmo? Eu entendo essa necessidade de mostrar o pior do ser humano, a crueldade no seu extremo, porque é real, essas coisas acontecem. Mas às vezes eu também fico com um pouco de receio de, tipo, tá, mas qual que é o impacto disso pra alguém que tá assistindo, assim? Vai ser positivo no final das contas? Porque é tenebroso de assistir, de verdade. Por outro lado, o filme é construído de uma forma muito foda, muito genial mesmo, assim, cheio de simbologias e significados. Os diálogos são muito bem construídos. Eu realmente sou muito aficionada, assim, por diálogo. Eu dou muita importância pra isso, quando a comunicação, ela é bem entregue, sabe? Quando as falas são muito boas. E nesse filme eu acho que é impecável. Eles têm um trabalho de cores incríveis também, de cores que têm significados, que te dizem algo, que comunicam o que vai acontecer no filme. É cheio de significadinhos escondidos. E fora a crítica principal, né, que é justamente sobre essa questão da objetificação da mulher, do quanto ela sofre abusos no decorrer da sua vida, enfim. Essa parte também é muito pertinente. Às vezes até meio forçada, tá? Às vezes eu acho que até vai um pouco too much, mas é muito bem construída de modo geral. Agora, a partir desse ponto, eu já aviso que tem spoilers e eu vou falar sobre algumas explicações e teorias e significados do filme, tá bom? Bom, logo no começo do filme já mostra o bilionário, na verdade, Slater King, num vídeo de pedido de perdão bem à la blogueirinha, sabe aqueles vídeos de pedido de perdão, o cara quase chorando, roupa branca, aquela coisa assim de dizer que quando você é rico, tem poder e tem influência, parece que o perdão é meio fácil, sabe assim? E aí nesse vídeo ele fala que errou, que agora ele tem uma ilha, que agora ele é good vibes, que agora ele não faz coisas ruins, que ele tá fazendo terapia. E assim, gente, essa é uma grande crítica a muitos pedidos de perdão que a gente vê por aqui nas redes sociais de influencers. Colocando ali uma imagem de que, olha, eu fiz a pior coisa do mundo, do planeta Terra, coisa mais inaceitável, mas eu tô aqui de branco pedindo perdão e falando que estou me tratando com um terapeuta, então tudo bem. Agora eu posso ser visto como digno de novo. E o interessante é que ele retoma a respeito desse vídeo no final do filme, falando que o perdão não é real, que ele não existe, que é só uma encenação no final das contas. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme é que ele retoma muitas coisas do início dele, ali no final, direta ou indiretamente. E uma delas é a respeito da Frida, quando ela tá olhando ali os videozinhos na internet no começo do filme, ela vê, por exemplo, um camaleão. Eu não lembro direito se era o bicho ou se era numa unha, eu não lembro. Mas ela vê um camaleão e parece que aquilo mexe de certa forma com ela, como se fosse algo tipo, isso me lembra algo, isso me remete a alguma coisa, mas eu não sei dizer o que é. E aí no final do filme ela lembra que em um dos momentos em que ela estava sendo abusada, ela via um camaleão. Então, no final das contas, talvez era uma tentativa da memória dela de puxar aquilo. E agora vamos falar sobre a sinopse central, que é o lance de que duas garotas aceitam ir pra ilha com um bilionário que, no caso, elas não conhecem e não sabem nada a respeito dele, se ele é confiável ou não, porque aí só já tem uma crítica de que, tipo, mulheres, vocês não podem confiar em homens que você não conhece, porque em homens que a gente conhece, às vezes já dá uma grande merda. Imagina caras que vocês não sabem a procedência. E o pior, esse cara já tinha um histórico ruim, porque ele disse que estava todo redimido e santinho, mas ele pediu perdão por alguma coisa naquele vídeo, e não parecia ser algo pequeno. E o mais louco é que quando eles estão lá na ilha, elas acham que a galera pelo menos se conhece, mas depois elas vão entendendo que não, que ninguém se conhece. Os machos se conhecem, mas as mulheres eram meio que completas desconhecidas. E agora falando sobre quando elas estão lá na ilha, todas as mulheres ganham um perfume que se chama Desidéria, que na verdade Desidéria é um nome que significa desejada por todos. E aí a gente já vê essa crítica da mulher sendo vista como um objeto de desejo, porque o tempo inteiro elas são objetificadas lá, elas são apenas objetos de desejos. E elas são objetos de desejo que os homens tentam comprar também, com presentinhos, com essa viagem, com roupas, com o perfume. Então o filme inteiro ele se sustenta nessa imagem de homens extremamente machistas que são bastante misóginos mesmo, que veem a mulher só apenas como um brinquedinho sexual. Então, ironicamente, o perfume que faz elas serem desejadas por todos é justamente o que faz também com que elas esqueçam de quem são.
Esqueçam de tudo que tá rolando. Uma coisa que eu não achei que ficou tão bem amarrada, tá? Na minha opinião, é a questão de que o perfume apaga a memória recente, mas e aí, qual que é o tom? É de quanto tempo? É sempre todo dia, apaga a memória do dia? Isso eu fiquei um pouco confusa, eu entendi dessa forma, que quando espirra o perfume você sempre esquece a memória desse último dia, mas eu não tenho bem certeza. E a parte do veneno de cobra como antídoto eu achei meio esquisito, assim, meio sem pé nem cabeça, e muito mais sem pé nem cabeça ainda o fato de que quando ela toma o veneno de cobra e a moça lá que trabalha lá fala, é veneno de cobra, ela só aceita, ela não vomita, ela não tenta fazer nada contra aquilo, ela só aceita e é isso, vida que segue. Vou falar pra vocês da minha leitura sobre isso, tá? Assim como o perfume que o homem dá, que tem esse negócio de cheiro, de, sei lá, de cuidado, de desejo, o veneno de cobra é o completo oposto, é tipo, meu Deus, é um veneno. É cobra, é uma associação ruim. É uma associação ruim, inclusive, que é feita para muitas mulheres, né? Da mulher ser cobra e tal, nananã. E aí, tudo isso que é visto de negativo, na verdade, é a força da mulher. É o que faz ela atacar, é o que faz ela se defender, entendeu? A cura ser o veneno de cobra também pode significar que a mulher ter consciência é um veneno. Sabe, assim, essa ideia de que uma mulher com consciência, uma mulher que sabe o que é, que entende da sua história, que sabe o que tem que fazer, ela pode ser extremamente perigosa, assim como uma cobra, um negócio assim, entendeu? Se é isso que significa, eu não faço a menor ideia. Eu tentei até pesquisar pra entender melhor, até de ver a raça da cobra pra ver se tinha algum significado, mas eu não achei nenhuma explicação muito coerente. Se alguém tiver aí, por favor, me diga. O lance deles usarem roupa branca, pra mim, não é só a questão de remeter a uma pureza da mulher, do ideal feminino ser uma mulher que é sexy, mas que é muito pura e muito casta também. Mas eu acho que vai além, porque os homens também usam branco. Então eu acho que é nessa ideologia de conservadorismo mesmo, sabe? De tipo, de ter um padrão ali bonitinho, certinho, de pessoas que fazem tudo certo e não erram nunca, mas que na verdade por trás de todo esse cenário tão belo e pueril, na verdade tem muita sujeira e podridão por trás. Eles só vestem uma roupa de puros e de santos e de certinhos, mas na verdade ninguém ali é certo e santinho porra nenhuma. A gente vê inclusive que a protagonista, ela tem um ar meio quase juvenil, assim, as unhas dela são levemente infantilizadas, é tudo meio fofinho, como se ela realmente tivesse uma grande pureza, sabe? O que inclusive pode ter fomentado a atração do bilionário por ela, porque normalmente esse tipo de pessoa se atrai também por essa imagem muito bonitinha, quase que infantilizada, não é mesmo? E o branco não é a única cor emblemática nesse filme, mas também tem a questão do amarelo e do vermelho, que eu até vi alguns vídeos aqui da galera comentando sobre o fato de que o amarelo tá sempre associado à memória, à recobrança da memória, né? E o vermelho tá sempre associado ao esquecimento. Eu não sei exatamente por que a escolha dessas cores, né? Eu sei que o vermelho tem a ver com essa questão da sexualidade, do desejo, e eu imaginei que era isso porque o vermelho tá associado a tudo que os homens davam pra elas. E o amarelo eu acredito que pode ser sobre essa conexão com vida, conexão consigo, sabe? De recobrar quem você é, mas posso estar viajando também. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que um dos homens, aquele loiro, pelo que eu entendi, tá? A minha leitura, ele tá junto com as mulheres. Ele também usa o perfume e ele também é abusado junto. E pra mim, ele dentro desse grupo feminino é, assim, um grande exemplo daquele rolê do machismo extremo, da masculinidade frágil, de tipo assim, no fundo ele só quer comer um cara. É isso, ele só quer comer um cara e não sabe pedir. Então, nessa loucura sexual que eles têm, eles querem fazer tantas coisas que eles querem incluir esse diferencial também. Eu acho que é isso. Até porque em uma das cenas que mostra dos abusos coletivos, mostra ele brigando com os caras. E eu não acho que era brigando, tipo, ei, parem de fazer isso com as mulheres. Tem gente que interpretou dessa forma. Eu acho que ele tava brigando de, tipo assim, não quero ser abusado também. E é por isso que ele tá com o olho roxo em uma das outras cenas. E também porque no final, quando eles são atacados pelas mulheres, ele realmente parece que não tá entendendo nada, como se ele realmente não lembrasse de nada. O que me faz acreditar que ele tá realmente no grupo das mulheres, como um cara abusado. Mas tem uma cena do filme que pode facilmente derrubar a minha teoria de que ele é vítima, que é quando ele tá conversando com o bilionário, falando que nunca fez nada, nananã, e o bilionário fala exatamente, você nunca fez nada. E quem não faz nada é conivente. E aí essa parte eu acho que não tem nem o que explicar, né? Muitas pessoas acham que se ausentando, ficando calado, ficando na sua, tá tudo certo, é só porque eu não quero me envolver no problema dos outros. Só que, cara, quando uma pessoa tá passando por esse tipo de situação que mostra no filme, você se ausentar é de uma covardia, de uma crueldade, sabe? Não é uma crueldade tão menor assim do que as pessoas que estão cometendo o crime, sabe?
porque a pessoa é uma vítima que precisa desesperadamente de qualquer tipo de ajuda. Outra crítica que é um pouquinho forçada, mas que ao mesmo tempo é sim relevante, tá, gente? Não tô diminuindo, é só que às vezes a pessoa quer tanto criticar que acaba ficando, calma, vamos pesar um pouco menos. É a questão da sororidade vencendo a competitividade, porque no começo do filme a gente vê que existe uma certa rivalidade feminina, principalmente entre duas personagens, mas depois elas vão indo pro lugar de sororidade que às vezes parece quase que forjado, sabe? Mas que de modo geral funciona muito bem como crítica, sim. Acho sim muito válido e muito foda eles mostrarem que quando a mulher se une nesse coletivo de mulheres, elas têm uma força imparável. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme também é a questão do sangue da mulher. Eu acho muito simbólico também, porque quando elas começam a recobrar a memória, sangra o nariz. E sim, pode ser uma questão física, de memórias doloridas e um trauma, não sei o que, ou do próprio veneno da cobra. Mas eu acho que ele também diz sobre o fato de que a mulher sangra, a mulher sente, sabe? Assim, eu real acho que remete a essa sensibilidade feminina. Uma crítica muito importante desse filme é justamente sobre como a mulher ali, ela só é validada enquanto mulher quando ela não tem consciência. Porque uma mulher consciente não é o que aquele tipo de homem quer. Ele não quer uma mulher pensante, ele não quer uma mulher que reage. Ele só quer uma mulher que ele possa enfiar dentro e sair a hora que quiser e que ela nunca vai reclamar. Em contrapartida, uma mulher que lembra de quem ela é, ela tem uma força e um poder inabalável. Cara, o mais triste, assim, de pensar sobre esse filme é que esses caras que estão com elas na ilha, eles poderiam facilmente ter relações com elas sem precisar criar todo esse cenário de abuso. De verdade, eles realmente poderiam, as mulheres estavam interessadas, envolvidas com eles, mas eles preferiam fazer dessa forma violenta, agressiva e cruel, sabe? Que denota poder, que denota a mulher como algo inferior, sabe? Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da cadeira, que ele nunca tá satisfeito no lugar que tá a cadeira e fica pedindo pra trocar, e nananã. Isso também é um puta símbolo de como o homem nunca tá satisfeito. Ele tá ali, ele tá com poder, aquela cadeira é o trono dele, do seu king dos caralho, mas nunca tá do jeito que ele quer. Ele nunca tá satisfeito, ele nunca tá pleno. E eu nem preciso falar sobre a questão de quanto eles são falocêntricos, né? Inclusive, ele tem o símbolo ali do no escritório que ela usa até pra se defender e tudo mais, mostrando realmente como esse tipo de cara, na verdade, só adora homens. E talvez por isso que eles tenham levado um homem também para se satisfazer, segundo o que eu acho, mas que posso estar errado também. Porque no final das contas as mulheres são só brinquedinhos, mas os homens são deuses. Outra coisa muito interessante desse filme é que no começo, quando a Frida tá conversando com o bilionário, ele tá falando da terapia dele, de que ele tá tentando lembrar de coisas, enfim, pra tratar, resolver, porque ele é muito terapeutizado e tal. E aí ela fala, nossa, mas pra que lembrar de trauma, velho? Melhor esquecer. Às vezes é melhor nem lembrar. E aí ele faz uma olhada assim, sabe assim? Porque no caso é isso, ele fica tipo, nossa, é exatamente isso que eu posso te proporcionar e que eu quero te proporcionar, né? E aí quando ela percebe que ela tá nesse lugar, de que ela tava nisso, de esquecer dos traumas, não é o lugar que ela quer estar. Porque ela quer ter consciência de quem é e quer ter esse poder de saber o que tá acontecendo com ela ou não. E eu acho que essa crítica também é interessante, de tipo assim, tem coisas que são difíceis de mexer e que a gente não quer lembrar. Mas às vezes é bom a gente se lembrar pra gente sair do lugar de vítima, pra gente saber como se proteger. E eu acho que esse filme fala muito sobre essa questão de que a mulher nunca está segura, sabe? Essa parte é muito triste, mas ela também é uma crítica muito, muito importante, sabe? De que a gente nunca tá segura, de que a gente tem que se proteger, de que a gente tem que se cuidar. Outra coisa, quando as mulheres, todas as mulheres da ilha, recobram sua memória finalmente e se revoltam contra os homens e a sua resposta é imediata aí pra uma violência extrema, de tipo assim, vou acabar com a vida de cada um, eu acho que também diz muito sobre essa questão de que quando uma pessoa é abusada, especialmente desse jeito, é como se algo morresse dentro dela, é como se ela perdesse um pouquinho de vida. Então, essa resposta violenta, na verdade, ela é extremamente natural e extremamente passível de se passar pano para isso. Tanto é que você vê todas aquelas agressividades, aquelas cenas de abusos coletivos, que quando você chega nessa cena em que elas estão sendo extremamente violentas com os homens, não te incomoda tanto. Te incomoda no sentido de que é ruim de ver, mas você fica tipo assim, cara, tá certo, mulher, é isso aí, faça isso, porque o que eu vou te dizer? O cara acabou contigo. O mínimo que você pode fazer é acabar com ele, sabe? Eu não sei, eu tive muito essa sensação, tá? E aí eles mesmos trazem isso do esquecimento como um presente de cura para um trauma. Só que daí ela percebe que não é. Na verdade, o esquecimento, ele te priva de saber quem você é, de entender a sua história, de você conseguir se posicionar e sair do lugar de vítima. E inclusive de conseguir castigar quem te fez mal. Tá, agora vamos falar sobre o final.
No final do filme só sobrevivem 3 pessoas, que é a Frida, o bilionário e a outra mina que eu esqueci o nome, mas que viraram amigas ali, né? E aí o que acontece? A menina Frida, mais esperta que tudo, ela botou o perfume no negocinho que ele fica, tipo um vapezinho que ele fica sugando. Eu entendi isso, que ela colocou nesse trem aí, porque daí cheira e consome, enfim. Ou seja, agora ele que começou a perder a memória recente. E muitas pessoas ficaram muito satisfeitas com esse final, dela acabar mantendo ele vivo, de não ter denunciado, de só estar exercendo poder sobre ele. Mas, gente, eu acho que faz muito sentido esse final do filme por 2 motivos. O primeiro é porque no final do filme elas têm esse diálogo justamente sobre isso. Tipo, a gente denuncia, o que a gente faz? A gente não deveria fazer com que eles fossem castigados. E elas falam sobre o fato de que, cara, qual é a chance disso realmente ter repercussão? Porque os caras são muito ricos, conhecidos. O cara já tinha feito merda antes, pedido perdão num vídeo público vestido de branco, e ele conquistou o perdão da galera e da grande mídia. Então, qual a chance delas conseguirem algo agora, sabe? O que é verdade? Quem é mulher sabe que é verdade. Essa questão de denunciar Não que não tem que denunciar, pelo amor de Deus, denuncie, tá? Sempre denuncie. Mas às vezes é muito triste a repercussão que as coisas têm. A gente tem o caso da Mari Feber, por exemplo, como um ótimo exemplo disso, de que quando o cara tem poder, ele sempre consegue sair da tangente mesmo tendo provas. Fora que tem uma parte do filme que a Frida comenta sobre uma frase que a mãe dela falou pra ela uma vez, de que o sucesso é a maior vingança. Então ela ter sucesso agora, de ser a grande herdeira ali do bilionário, nananã, é a maior vingança que ela poderia ter. Porque no final das contas o jogo virou. E agora quem era o algoz dela é a sua vítima, é o seu chaveirinho. Tá completamente comendo na mão dela. Os caras mereciam sofrer o resto da vida e se ferrar com força no final do filme? Mereciam. Mas isso teria acontecido pensando na vida real? Provavelmente não. É uma resolução arriscada também, porque se algum dia ele recobrar a consciência ali por engano, dá um ruim e ele mata ela com certeza? Sim. Mas eu ainda acho que o final, ele fechou o filme muito perfeitamente, porque ele fez todo o sentido com o começo e com toda a construção do resto. E transformar ele, o King, o reizão, numa pequena vítima, numa simples marionete, é uma grande vingança contra ele. É algo que ele jamais iria querer na vida. Provavelmente ele ia preferir morrer do que passar por isso. Então, na minha opinião, meio que tá valendo, sabe?